Olá pessoal, meu nome é Josias Maltei, sou professor de matemática e nessa última rodada fizemos 55,3 pontos, um desempenho muito satisfatório. Não foi uma mitada, não é um desempenho excelente, mas é um bom desempenho, tendo em conta que ficamos 30% acima da média. Sempre mantivermos isso, vamos chegar bem longe. Ótimo, a gente só pode chamar aqueles clubes que fizeram 60, 65 pontos. Esses aí foram ótimos, mas foi pouquinha gente, então a gente considera que foi muito bom o nosso resultado. No patrimônio, tivemos um avanço tímido, mas tivemos. Vamos ter que, ao longo do campeonato, ir sempre valorizando e acredito que vocês também terão essa necessidade, a maioria de vocês. A valorização da primeira e da segunda rodada não foi muito satisfatória. Agora me diz uma coisa, e vocês, quantas cartoletas valorizaram? Quantos pontos fizeram? Espero que tenham ido bem. Me diz aí nos comentários que a gente vai interagindo. Antes da montagem do time, eu quero convidar todos vocês a fazerem parte do nosso grupo do Telegram. Estou deixando o número aí na tela, onde qualquer alteração que eu faça na equipe eu vou estar divulgando nesse grupo. E lá a galera interage, a gente tem um grupo restrito, para quem não gosta de conversa, mas tem um grupo que também entra a resenha, no Telegram. E a galera debate, troca ideias, ajuda muito na montagem de todos os times. E tem um pessoal que está fazendo, inclusive está participando de um bolão que um dos membros está organizando. E nesse bolão ele está montando 60 times e aí a gente participa das ligas do Catimba. Quem sabe um dia a gente não pega a sorte grande. Então fica o convite, vem com a gente, aguardo vocês. Mas e nessa rodada agora? Nessa terceira rodada, qual é o nosso objetivo? É valorizar ou é pontuar? Eu diria que para um time de regularidade a gente vai ter que dar uma mesclada. A gente tem que pontuar, mas a gente também tem que valorizar. Conforme acabei de dizer, as quantidades de cartoleta ainda estão escassas no mercado. Então vamos dar uma mesclada aí. Quiser tirar uma dúvida sobre os critérios de valorização para essa terceira rodada, dá uma olhadinha no vídeo aqui em cima, no card que eu estou deixando. Bom, antes da montagem, vamos identificar, e isso é muito importante, identificarmos quais são os times favoritos da rodada. Olhando aqui a tabela de jogos, dá para considerar dois times como os mais favoritos. Um é o Santos, que vai encarar o Juventude, que está no início muito conturbado de campeonato. O Santos começou mal, mas depois se recuperou contra o Ceará. E o outro time que eu coloco com grande favoritismo é o Flamengo. Alguns jogadores já retornam nessa rodada, que vai enfrentar o América. O América atualmente é o 19º. Se bem que isso aqui não conta tanto. O torneio está apenas começando. Mas Santos e Flamengo eu coloco como favoritos. Outros favoritismos leves para mim. Vamos checar aqui. Um é do Fortaleza contra o Sport, mas é um clássico regional. Fortaleza vive uma fase melhor, mas clássico sempre é clássico. Outro que dá para dar um ligeiro favoritismo, para mim é o Bragantino diante do Fluminense. Por conta do bom futebol que o Bragantino vem apresentando, por conta do retorno de Claudinho, que fez muita falta na disputa entre esses times na Copa do Brasil. E então, com o retorno dele, o Bragantino ganha força. O próprio Cleiton retornando melhora o sistema defensivo. Outro favoritismo leve é do Grêmio contra o Atlético Paranaense. É quase um equilíbrio, mas o Grêmio ainda dá para considerar um pouco favorito. E, finalmente, o Palmeiras diante do Corinthians. Mas, novamente, estamos diante de um clássico. Então, pensando nesses favoritismos, vamos utilizar esse pensamento para montarmos nossos times. Já que eu coloquei Flamengo e Santos como os principais, eu vou dar uma filtrada aqui. Vamos analisar dessas duas equipes quais seriam aqueles jogadores
imprescindíveis. Lembre que temos que considerar pontuação, mas também valorização. Se a gente botar algum jogador cuja tendência seja de não valorizar, no resto da equipe a gente dá uma mesclada. Vamos ver eles. Um aqui, e é uma baita de uma opção, é o Bruno Henrique. Agora, entre Bruno Henrique, que tem uma tendência a desvalorizar, e Pedro, que é o jogador de referência, o jogador que recebe o último passe, eu prefiro ficar com Pedro. Primeiro, tende a valorizar e segundo, na minha opinião, ele estará sempre muito mais perto de fazer um gol do que qualquer outro jogador do Flamengo. Então já confirma aqui Pedro. Quem é mais que eu gostaria de confirmar? Jean Mota pode ser uma boa. Caio Jorge, Rodrigo Caio, soube até que se machucou na seleção, mas está aqui como provável, não deve ser nenhum problema maior. Temos aqui Felipe Jonathan, vou confirmar porque ele deve valorizar, tem uma chance boa e porque ele tem potencial. Já que ele está no time favorito, a gente espera que esse favoritismo se confirme. Claro que depois que a bola rola, tudo pode mudar. Mas a gente tem que trabalhar com a probabilidade maior de um jogador A ou B. E esses jogadores são do Santos e do Flamengo, tomando cuidado de colocar aqueles que costumam fazer boas pontuações. Então, Felipe Jonathan, também Felipe Luiz, zagueiro que desarma bastante. Vitinho pode ser uma boa. E o técnico? O técnico a gente tem aqui, dentre os favoritos eu tenho Fernando Diniz e Rogério Ceni. Só que Fernando Diniz precisa de muito menos pontos para começar a valorizar. E como eu quero equilibrar meu time, vou escolher ele. Finalmente, outra escolha que tem uma tendência de valorizar é Luan Pérez, zagueiro do Santos. João também seria uma opção boa, mas eu já coloquei 2, eu não quero chegar a triplicar nenhuma zaga. Aliás, vamos aproveitar e escolher o nosso goleiro, quem será? Aqui no gol, já que a gente não quis ficar com o João Vitor, eu tenho 2 opções que eu acho muito interessante. Fechar o filtro do Flamengo e do Santos para aparecer todos os jogadores. Eu tenho 2 opções que eu acho interessante. Uma é esse goleiro aqui, Felipe Alves do Fortaleza. O sistema defensivo do Fortaleza está forte e o sistema ofensivo do Sport não está tão confiante assim. Então, Felipe Alves. O outro que eu pensei, aí mais para DD, seria Tiepo da Chapecoense. Dentro de casa enfrenta o Ceará. Mas acredito que Felipe Alves seja uma aposta um pouquinho mais segura, sem maiores diferenças entre eles. Vamos lá. O outro zagueiro, companheiro de Luan Pérez, eu vou colocar aqui no time. Kahneman e Jeromel, principalmente Jeromel, são ótimas opções. Mas a tendência de desvalorizarem, se bem que se fizerem uma pontuação alta, valoriza de qualquer jeito. Mas eu falo em tendência. A tendência deles de desvalorizarem me faz com que eu não opte por nenhum deles nessa rodada. A minha escolha para compor a zaga vai ser, junto com Luan Pérez, a gente vai colocar, podia ser Luan, mas Luan eu acho que às vezes toma uns cartões bobos. Eu acho que Renan, do Palmeiras, é uma opção um pouquinho mais segura. Ele é um bom desarmador de bolas. Então, Renan fechando nossa zaga. Eu acho que a gente falta escolher mais um atacante. Aliás, faltam 2. Eu selecionei. É porque esse aí estava tão em minha mente que eu nem pensei nele. Selecionei os melhores do Santos e não selecionei o melhor dos melhores. Que já posso até adiantar que vai ser meu capitão. Marinho, ele deve precisar ir em torno de uns 5 pontos para começar a valorizar. Mas eu devo colocar ele, principalmente nessa rodada, que ninguém negativo vai valorizar. A partir da quarta, às vezes a gente vai escolher jogadores que mesmo negativando, valorizem. Nessa rodada não temos isso. Todo mundo tem que fazer alguma pontuação. Então 5 para Marinho não é nenhum absurdo. E sempre com potencial de fazer 12, 13. Então Marinho é claro que está no ataque.
Já deveria ter colocado ele no primeiro momento. E o terceiro atacante, isso aí me deu uma dorzinha de cabeça. Pensei muito em Ferreira, talvez eu até coloque no outro time. O único problema dele é a tendência de desvalorização. Então eu resolvi optar aqui. Nos decepcionou na última rodada, mas continua sendo uma excelente escolha. Vai ser Rony do Palmeiras, jogador que sempre gera scouts. Agora, o que mais me deu dor de cabeça foi definir nosso meio de campo. Não estamos com tanto recheado assim de opções. Alguns que eu poderia colocar ou estão diante de confrontos muito difíceis ou têm uma tendência de desvalorização grande. Então eu optei aqui, fiquei com uma dúvida grande entre Rodriguinho, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Aí eu disse, bom, eu vou dar como acredito num Palmeiras, mesmo tendo sido eliminado pelo CRB, mas um Palmeiras um pouquinho mais confiante do que o Corinthians, que está jogando mal pra caramba, então eu resolvi escolher os dois. Coloquei Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. O Gustavo Scarpa, porque só no jogo de ontem contra o CRB, ele chutou pra caramba, às vezes até irritava os amigos, mas estava chutando. Em termos de cartola, isso são scouts que vão sendo gerados. Ele deve ter dado, eu não contei com precisão absoluta, mas deve ter dado aí umas 10 finalizações. Isso aí já gera uns 10 pontos. E se uma dessa entrar, mais ainda, né? Agora, junto com Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, que não precisam assim de tanto para começar a valorizar, mas vão ter que fazer ali seus 3, 4 pontos, o que nem sempre nos dá segurança total, eu resolvi escolher um outro atacante que eu tenho certeza que a chance dele de não valorizar, de até desvalorizar, é muito alta. Mas o potencial dele de pontuação também é muito alto. E se fizer um gol, certeza absoluta que ele valoriza. Não dá para dizer que vai fazer um gol, mas eu não vou ficar sem o Claudinho. O Bragantino sentiu muito a falta dele nos outros confrontos contra o Fluminense. Claro que não é um confronto fácil, mas Claudinho é sempre uma boa pedida para a gente. Vamos ver nosso banco de reserva. No banco a gente fechou com Tiepo, Pará, Zé Gabriel, que mandou mal pra caramba na última, mas tem um sistema defensivo que ainda podemos considerar forte, que é o do Internacional, Rodriguinho e Caio Jorge. O capitão, como eu já tinha adiantado para vocês, vai ser Marinho. Confirmando, está aqui nossa equipe. Fechamos com Felipe Alves, Felipe Jonathan, Felipe Luiz, Luan Pérez, Renan, Scarpa, Veiga, Claudinho, Pedro, Marinho, Rony e Fernando Diniz. Marinho como capitão. Custou 104 cartoleta, ainda sobrou um pouquinho. Pessoal, se você chegou até aqui, eu espero que esteja gostando. Então aproveito, peço a vocês que se inscrevam, que desse modo poderemos levar esse e outros conteúdos cada vez a mais pessoas, beleza? Vamos lá no outro time agora fazer apenas 3 mudanças. Os times serão muito equilibrados entre si. Esse outro time ficou na média, 42,9, a gente sempre quer um pouquinho mais, então um resultado mediano. A gente quer pelo menos o bom, mas o mediano de vez em quando vai acontecer. Por outro lado, na valorização, 111,19, está caminhando em uma jornada mais segura para com maior rapidez a gente não ter preocupação com cartoleta. Vamos fazer nossas 3 mudanças. Bom, aqui nossas únicas alterações, uma será Felipe Jonathan, outra Scarpa e outra Rony. Eu acho que serão alterações meio assim, dos 6 por meia dúzia. A sorte vai determinar qual deles vai valorizar mais. A tendência é a mesma. Por exemplo, tirando Felipe Jonathan, eu vou deixar de dobrar o Santos para dobrar o Palmeiras, que tem um sistema defensivo muito forte. Porque eu tiro ele e coloco na vaga Vitor Luiz, que é um exímio desarmador. Não foi uma mudança tão absurda. Aliás, nem absurda ela foi. Potencial igual. Outro aqui, no lugar de Gustavo Scarpa. Pela fase, por ser o batedor de pênalti do time,
eu vou estar colocando Rodriguinho do Bahia. Vamos localizar ele e vai ser nosso terceiro meia. Os outros dois não vou mexer. E finalmente no lugar de Rony, que eu já queria ter colocado até no outro time, se estiver recuperado da Covid e estiver em boa forma, o potencial dele é fantástico. A gente vai escalar ele muitas vezes ao longo do campeonato, que vai ser Ferreira do Grêmio. O ruim é só que ele tem uma tendência de não valorizar. Vamos conferir nosso banco de reserva. Aqui a gente está com Tiepo, Pará, Igor Rabelo, Martinelli e Caio Jorge. Beleza? Confirmar essa escalação. E o time fecha com Felipe Alves, Vitor Luiz, Felipe Luiz, Luan Pérez, Renan, Claudinho, Rodriguinho, Veiga, Pedro, Marinho, Ferreira e Fernando Diniz. Custou até mais barato, 98,9 cartoletas. Mas acredito que esteja um time competitivo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Isso nos dá uma boa motivada, beleza? Abração e uma boa rodada para todos nós.